foi muito bom ouvir os dois, um pouco, assim, dois discursos muito diferentes, não é? Por um lado, um contexto bem interessante de como é que a topologia do museu muda, porque é que ela muda, essa relação que tem com a arte, e ao mesmo tempo como é que ela que vai mudando a sua relação com a cidade, não é? A pergunta um pouco que me ficou no ar, na cabeça, foi okay, entendemos toda esta sucessão do museu clássico primeiro, não é? De ser uma coisa fechada, que eram quase os donos dos museus que escolhiam as suas obras para expor, uma coisa muito clássica, fechada. Depois vêm os artistas modernos e fazem um pouco uma crítica a tudo isso. E então o conceito, a imagem de museu e o modo de pensar o museu, o espaço muda. Depois vem a arquitetura, a arte, digamos, o pós-moderno, não é? E aí o museu muda novamente. E a minha pergunta que ficou um pouco, você falou, chegou a esse ponto, e agora, o que é? É mais, o que é que faz mudar? E no fundo, a pista que lançou foi que o que faz mudar é muito esta cultura do espetáculo e de interesses económicos, não é? Agora estamos mais por aí do que propriamente pela arte. Bom, isso por um lado, não é? E eu vou só lançar duas perguntas, talvez uma a cada um, que ficou aqui desta ressonância destas apresentações, e depois passo para vocês, que acho que é o interessante, é vocês aproveitarem para fazerem perguntas. Bom, isso por um lado, assim, uma coisa que ficou da sua apresentação. E, Fernando, achei muito, muito interessante e muito bonito mesmo, assim, com uma força impressionante, o seu modo de contar os projetos, que no fundo é o seu modo de vocês, do escritório, que é de pensar a arquitetura. Vocês parecem, e já conheço o trabalho de vocês há muito tempo, que vocês partem sempre, vocês têm uma intenção inicial de projeto muito forte. E isso dá para notar muito bem no modo como você conta os projetos, não é? Seja o primeiro projeto, que é o parque, lá no espaço de Dom Pedro V, segundo, aí você começa contando lançando a intenção. A intenção era limpar, era oferecer um espaço à cidade, limpar a cidade desta confusão diária, não é? No segundo projeto, Maria Antônia, também era limpar o interior do quarteirão e oferecer esse espaço para a cidade. E no terceiro projeto, que era um pouco a escola, era também oferecer algo, mas aí era oferecer algo aos alunos mesmo, à gente que usa aquele espaço, não é? E sempre nesta perspectiva de libertar, de limpar, seja fisicamente o terreno, não é? Ou, por outro lado, também uma coisa visual. Então acho bonito, tem sempre tem uma intenção sempre muito forte no início de cada projeto. E, bom, isto é um pouco, não é uma pergunta, é mais um comentário do que ficou. Mas por outro lado, essa intenção também, penso que está presente, e talvez esta seja a pergunta, em qualquer escala de projeto, não é? Porque não é por um projeto ter uma escala gigante ou outro ser pequeno que as preocupações são maiores ou menores, não é? Elas é sempre uma preocupação latente, não é? De dar algo mais à cidade e às pessoas. Isso é o que é interessante sempre. Bom, passo, não sei se... A gente a seguir passa... Então, a questão é realmente ainda muito, digamos assim, em aberto, né? Então, eu vou tentar falar aqui, né? Comentar, na verdade, aqui, quer dizer, ainda é possível continuar fazendo isso, mas de um modo geral, né, você pensava que você ia para os espaços de cultura e de arte,
em busca de uma experiência. E essa experiência, então, eu estava lendo alguma coisa, não me lembro mais quem falou isso, que parecia ser meio parecido com a da experiência mística ou religiosa, né? Essa experiência, então, dos espaços da arte, não dá. Você vai, então, com uma atitude de concentração, de seriedade, de sei lá, né? Atenção, isso tudo, né? Que implicaria que aquilo com o qual você vai ter essa experiência, né? É um campo de densidade, de complexidade, que aquilo, enfim, mobiliza, né? Sua capacidade de relação, de entendimento, né? E como aquilo nunca se encerra, né? Não se entrega fácil, né? Aquilo então continua te solicitando, mobilizando. Aquilo típico daquilo que a gente chamaria de uma ideia de experiência estética com, digamos assim, um princípio de que aquilo te tornaria uma pessoa cada vez mais, né, estimulada ao pensar, ao reagir, ao avaliar. Isso é uma experiência crítica, por isso que não é uma experiência estética, é uma experiência crítica, né? Então, acho que está em jogo um pouco que esse tipo de experiência, hoje em dia, né, seja lá por quais N razões, né, está perdendo um pouco, né? Eu não quero ser nem nostálgico também, nem não sei o que, mas essa ideia de que uma experiência desta ordem, né, está perdendo um pouco o seu lugar tradicional. A primeira coisa que eu acho, né? Eu estou dizendo essa experiência nossa com a obra de arte. Seja porque também a obra de arte mudou muito, mas seja arquitetura, seja um museu, você iria lá porque você estaria se relacionando com alguma coisa que iria, eu não diria que escaparia, ou que é uma nostalgia, ou que é uma fuga, mas aquilo te estimularia a pensar, né, um pouco além da, digamos assim, esfera da produção e do consumo tradicional, da nossa experiência comum. Tá? Então, tem alguém que... E isso independe, inclusive, de grau de cultura, de conhecimento. Tá? Não há que supor aqui que só o especialista vai ter a maior e mais intensa experiência da arte. Não tem nenhuma regra para isso. Tá? Mas a questão é se nesse regime ao qual eu estou mais ou menos apontando, né, se justamente uma das questões não é que estaria, né, intencionalmente, né, sendo um lugar para você ter a sua capacidade de escolha e de juízo, intencionalmente está sendo minado. Tá? Talvez esse seja o problema, então. Pode ser que na nossa época era hipertecnológica, né, a ideia do tempo de estímulo e resposta esteja se encurtando, né, violentamente. Mas certamente basta ir ao museu, que virou um lugar do desfile da massa. Tá? Desfile da massa não é algum problema de ter acesso das pessoas ao museu, mas eu não entendo, sinceramente, por que as pessoas, né, passam 5 segundos em frente a um trabalho artístico, né, naquele regime de excursões enlouquecidas, e tiram fotos alucinadas, tá? E depois vão ficar na lojinha 1 hora. Então, tem uma questão aí, tá? Tem uma questão aí. E compra as reproduções para levar para sua casa. Quer dizer, então, esse é um detalhe muito episódico e circunstancial, mas o problema do juízo, né, a capacidade de juízo, é que eu acho que hoje é um problema. Deixa eu responder assim. Essa ideia, primeiro, eu não usaria a palavra limpar, porque a gente está vivendo uma situação terrível, né? Em São Paulo, com essa coisa desse Dória, né? Um negócio horrível, essa ideia de limpeza, porque é uma coisa meio higienista. Eu acho que a ideia, vamos dizer, de você construir espaços vazios, aqueles espaços sem nome que eu citei o Flávio Mota quando se referia a essa arquitetura moderna, ou especificamente a Paulo Mendes da Rocha, é uma ideia bonita, assim, de um espaço que permite usos que você não imaginaria, né? Até também para falar
o Marçal falou do Valéry, tem uma frase linda do Paul Valéry, que a gente usou até quando a gente fez aquele primeiro projeto dos Correios, quando a gente fez o memorial, a gente usou, que ele fala assim, naquele livro dele, do Eupalinos, o Arquiteto, ele fala que construir e demolir, ambos são iguais em importância, exigem almas. Eu acho muito bonita essa ideia, que a qualificação está às vezes em você retirar certas coisas, colocar outras, tirar, mas não na ideia de uma limpeza, assim, mas uma ideia de você construir certos vazios possíveis de uso e de contemplação. Então, nesse sentido, eu acho que sim, vamos dizer, são trabalhos, muitos deles, Maria Antônia é uma reforma, vamos dizer, você está trabalhando com uma situação, o Parque Dom Pedro, que já tem muita coisa construída, significados colocados, né, histórias de cidade. Então, cada vez mais o nosso trabalho vai ser justamente mediar esses tempos, valorar certas coisas, né? A mesma sensibilidade que a gente tem para deixar uma coisa, a gente vai ter que ter para tirar, né? E então eu acho que nesse sentido é um trabalho que conversa com esses muitos tempos, né? E com relação a esses partidos, né? A gente usava antes usava, né, essa palavra partido, parece que não pode mais falar partido. Partido parece político. É uma palavra curiosamente muito usada na arquitetura, no contexto da arquitetura brasileira. Tem texto sobre esse uso da palavra partido, Marcelo? Eu lembro só do Corona Martins. Porque é interessante, né? Relacionado à tradição acadêmica. O partido foi... Você podia fazer, Marcelo, um texto sobre o partido. E daí, o que eu acho é que o nosso trabalho é em grupo, né? Vamos dizer, todo trabalho de arquitetura sempre é um trabalho coletivo, em grupo, não só a obra, mas o projeto envolve muita gente. Mas no nosso caso específico ainda, que somos 4 sócios, a gente ainda começou com 6 sócios, depois ficamos 4. É tudo muito discutido, é um trabalho muito oral, né? De convencimento. Então, eu acho que a forma de trabalhar um pouco, quando você tem que convencer o seu colega e argumentar, é isso gerar certas sínteses, né? E que não necessariamente é bom, mas é uma característica de quem trabalha em muita gente, em grupo, e que você vai argumentando. E, então, vamos dizer, são respostas que muitas vezes nascem do desenho, nascem da especulação de um desenho, mas que passam à frente numa argumentação oral, né? E, claro, o cara bate o olho, gostou, já está fácil, mas nasce dessa maneira. Então, de alguma forma, acaba já tendo o seu próprio discurso. E havia um arquiteto português. Você vai ficar feliz com a analogia, não é? Que é o Cisa, que ele fala sempre que as intenções, lá está, o partido do projeto, a intenção do projeto aparece sempre nos primeiros desenhos, nos primeiros croquis, não é? E se você consegue, não aparece sempre, mas se você consegue que isso aconteça, essa intenção forte, então o projeto tem um objetivo, digamos, independente se a meio tem um desvio, apanha outra estrada, apanha outro caminho, outro formalmente tem um desvio, outra coisa, mas tem um enfoque de chegar a algum lugar, e normalmente isso é o que dá força também na capacidade para desenvolver, no processo de desenvolver esse projeto, para que a ideia não se perca, não é? Para que não sejam várias coisas soltas, mas que seja uma coisa que claramente se vê no resultado final do projeto. Que às vezes não é uma coisa solta, é uma ideia forte, mas que é constituída por várias ideias, ou que é formalizada por várias coisas, não é? Mas bom, vamos aproveitar. Porque eu esqueci de falar daquela outra questão que você falou das escalas, né, que você tinha perguntado. Eu acho que também responde isso. Realmente é uma oportunidade, né? A gente conseguir ainda ter uma produção que dialogue com tantas escalas diferentes de trabalho. E eu acho que, nesse sentido,
os processos são parecidos, cada uma tem a sua especificidade, mas são parecidos, e é uma oportunidade mesmo, um privilégio, como esses trabalhos de diferentes escalas vão alimentando os outros, né? Mas eles partem dessa mesma ideia de que você responde a questões, cada um deles. E uns vão ter maior complexidade de questões, mas às vezes as questões são de ordens diferentes, mas como método, a gente tenta incluir o maior número de questões possíveis. Às vezes não dá para resolver tudo, mas quanto mais você puder discursar sobre as questões que fazem parte daquele projeto, seja uma cadeira, seja um plano, melhor para o projeto, melhor para a solução final. Às vezes são caminhos, você vai ter que abandonar uma coisa para ir para outra. Mas se você pensou sobre essa coisa, mesmo você abandonando, vai fazer bem, a gente acredita, para o projeto. E o fato de ser muita gente, o número de questões sempre é muito maior. Porque você não pode se enganar porque alguém vai falar alguma hora. Eu queria fazer 2 perguntas para cada um. Eu concordo com o Marçal quando ele diz, de alguma maneira, que o museu expressa uma estrutura ideológica que se impõe, ou que se sobrepõe à leitura da arte e a incorpora de alguma maneira. Historicamente, é o que ocorreu, e o MoMA exatamente foi o grande instrumento do capitalismo para enfrentar a outra ponta, que era a vanguarda russa. E o primeiro curador do MoMA foi um grande frequentador dos artistas russos, que é muito interessante porque ele incorpora a ideia de cruzamento do design, da arquitetura e da arte num processo convergente, digamos assim, só que esvaziando da sua potência revolucionária. Entretanto, eu não concordo no sentido da sua fala de que você possa fazer uma leitura da arte moderna, da arte do século XX, a partir da arte contemporânea, a partir exclusivamente desse ponto de vista, ou do ponto de vista do museu, porque essa é a história dos vencedores e não a história dos vencidos. Eu quero dizer, existe o ponto de vista dos artistas russos, por exemplo, que buscavam juntar primeiro arquitetura e arte e música e literatura num processo de transformação cultural e transformação política, e que foi derrotado 2 vezes, quer dizer, primeiro pelo Stalin e depois pelo MoMA, que é interessante. Agora, há a narrativa, e eu acho que ela persiste e ela se mantém até hoje desse outro lado, há a construção desse outro lado. Então, enquanto o Andy Warhol estava fazendo o que ele fez, existiam fluxos em Nova York tentando uma outra abordagem absolutamente oposta, de alguma maneira crítica, muito mais crítica, acho que muito menos cínica, mas muito mais uma busca revolucionária, como se apropriando da arte dentro de uma perspectiva mais revolucionária e mais radical. Então, e nessa perspectiva também, eu acho que há um outro museu sendo pensado a partir, por exemplo, quando Mário Pedrosa faz uma reunião de grandes críticos de arte e diretores de museu em Brasília, ele aponta para uma outra possibilidade, inclusive, do uso da arquitetura, né? Há depois, posteriormente, uma tentativa de mudar a função do museu, quer dizer, desconstruir essa estrutura ideológica e abrir o museu, que é exatamente, talvez, o que você descreve como museu pós-moderno, que hoje incorpora, grande parte dos museus incorpora essa transformação interna da função do museu, e num sentido estrutural mesmo, sendo que você tem um museu que acentua o caráter de espetáculo, de passagem, como você acentuou, onde o sujeito ele passa simplesmente e não desenvolve
uma reflexão crítica, um estado de possibilidade de incorporar aquela experiência dentro de um arsenal crítico dele, que aliás é uma tentativa que a gente acabou de ver aqui de fazer uma sala onde a pessoa não simplesmente passe por ela, mas um lugar que ela possa ficar e estabelecer um outro tipo de relação com aqueles objetos e com a experiência que ela está tendo. Então, eu acho que há uma outra narrativa paralela, talvez, e que a gente pode sintetizar, talvez, na fala do Hélio de Sica, quando ele diz: o museu é o mundo, é a vida cotidiana. Né? Que ele diz que ele busca um lugar para a arte que seja diferente desse, de se submeter a essas estruturas ideológicas. Né? Então, eu queria te provocar um pouco nesse sentido. E eu queria te perguntar, eu acho que tem vários aspectos aí super interessantes, acho muito bonito o trabalho, muito bom. Mas você fala dessa questão do coletivo, da arquitetura, do trabalho da arquitetura, que é uma questão tão complexa, né? Eu queria te perguntar primeiro como é que isso se dá objetivamente, a questão da autoria, num trabalho, num grupo que é um grupo, né? E dentro de uma perspectiva dessa, de um trabalho coletivo mais amplo, quer dizer, e te perguntar o seguinte: se esse é talvez o canal de politização da questão da arquitetura, no sentido de que ela seja apropriada pelas pessoas enquanto um direito, né? As pessoas deveriam saber que elas tinham direito de ter um espaço digno, né? Isso é um direito essencial, político, humano, etc. Quer dizer, se essa abordagem da arquitetura enquanto uma questão coletiva, no sentido até da autoria, pudesse levar a essa politização desse processo. Bom, eu achei muito bom que você apresente uma diferença de pensamento, porque eu acho que é isso mesmo que é a ideia. Tá? Então, quanto mais a gente tiver aqui e apresentar, né, as posições e o que está em jogo, eu acho que esse é o espírito do debate, né? Espero que até apareçam mais contestações assim. Tá? Eu não estava muito... Eu ia usar a palavra focando, mas focando é uma palavra horrorosa de feio. Eu não estava muito me concentrando, acho que é um pouco mais acadêmico, né? No problema da prática institucional do museu, né? Que aí eu acho que inclusive os seminários próximos você não tem oportunidade de entrar nessa questão, acho que diretamente, né? Mas eu acho que, por exemplo, não é que eu não tenho nenhuma posição contra o museu, assim, nesse sentido. Né? Acho que isso é o lugar das práticas, justamente, né? O lugar da invenção das práticas, eu acho. Tá? Então, né? Existem várias possibilidades e modos de experimentação. Né? Eu acho que essa não é tanto a minha questão aqui. Tá? O que eu estava me perguntando é, primeiro, num certo sentido, né, não tomar essa coisa da arquitetura do espetáculo, né, não só, aí não é problema só dos museus também, né, ou das instituições culturais, porque isso envolve outros tipos de arquiteturas, né. Aí, primeiro, para não tomar isso simplesmente como sendo assim, não, um sujeito arquiteto, né, agora ele que sempre foi o sujeito que acreditou que poderia mudar, transformar em prol do social, do coletivo, do público. Finalmente, então, ele abriu mão dos seus escrúpulos e agora está entrando nessa, né? Para não só ganhar uma graninha, mas para tornar o seu nome, a sua marca. Daí esse negócio do grande arquiteto de volta como tema, né? Eu acho que não é simplesmente falar nesse sentido, né? Nessa semântica histórica do museu, não, você não pode tirar também um artista que está nesse sistema da questão. Né? Então, tem uma feira aqui no Rio que se chama Arte Rio, tá? Nas galerias.
Então, a pergunta, não, o mercado tem direito de fazer a sua feira? Tem o direito de fazer a sua feira. Tá? Mas o que isso significa? E se você fosse artista, você participaria disso? E como? Se você fosse lá, vai receber então uma encomenda de uma grife do Guggenheim, vamos lá, qual é a grande cidade? Guggenheim, Budapeste. Tá? Você recebeu o convite. Como é que você reagiria? Olha, o nosso briefing é esse, você tem que fazer isso, de acordo com tal, e nós queremos que isso seja, você pode despender, né, grana e tal, você vai ter, e use o material, qual é a sua atitude? Então o problema é qual é a sua atitude em relação a isso, tá? Que é uma atitude ética, né? O problema é esse, tá? Então você está assim, eu tenho visto muito no escritório francês lá, porque eu tenho uma orientanda que está estudando isso, a gente aprende mais com os nossos alunos que eu, né? E aí ela está estudando lá no escritório francês Lacaton e Vassalo. E parece que eles receberam uma encomenda de um projeto, de uma pracinha lá, que estava meio... não estava ruim, mas também aparentemente não estava boa, assim. Os caras queriam mudar a pracinha. Aí indo ao lugar, olhando, eles tomaram essa atitude. Olha, a gente acha que está bem assim, que não precisa... Porque senão vem esse negócio de vou colocar um novo material, um novo piso, por que não deixar aí mesmo? Tá bom assim. Será que a gente consegue convencer que tá bem assim? Tá? Aí isso, olha, diante da pressão do mercado, da vaidade, não sei o que, o cara chega e diz, não, tá bom assim, né? Vamos aceitar que isso tá bom assim, que eu preciso ter esse novo brilho, esse novo polimento, essa nova expressão, né? Quer dizer, é uma questão de rever um pouco, né, essa contínua pressão de renovação, que é destruição, que é renovação, que é destruição, que é renovação, que é sempre esse círculo vicioso, né? Então, os artistas mais, assim, né, interessante, você olha, não é um momento de... não é esquisita, mas séria. Assim, algum artista disse, não é o momento de fazer nem de aparecer. Esse momento não é bom. Agora, o Andy Warhol diz assim, não, eu quero aparecer, mas eu vou escancarar. Mas eles tinham o procedimento dele lá, entendeu? Então, estou dizendo que o problema seja o Frank Gehry, o problema do Frank Gehry é continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. Não é o que ele já fez. Né? É continuar fazendo aquilo que ele fez e continua fazendo. Aquele negócio Louis Vuitton em Paris, não, né? Então a gente tem que também partir para a ideia de que não só é possível, como é necessário falar algumas coisas. Tá? Queria entrar nesse mérito, mas, por exemplo, nós estamos aqui, né, nessa praça Mauá, tem um museu ali na frente, tá? Que se chama Museu do Amanhã. Tá? Então, aquilo ali, eu vou dar a minha posição, quero que isso seja verdade para ninguém. Tá? Então, vamos lá. Eu vou ao Museu do Amanhã para ver o quê? É essa a pergunta. Tá? O que está lá dentro? Francamente. Tá? O que está lá fora? Sei lá. Tá? A única coisa que eu sei é que eu fui uma vez. Eu prestei atenção, me chamou a atenção. Fui lá uma segunda vez. É um negócio estranho porque é uma descendente, assim. Quanto mais se vai, mais aquilo vai, tá, minguando. Tá? Esse aqui é o ponto. Tá? Então, é uma experiência, né, imediata e intensa, sobretudo porque, né, na correlação entre a estrutura, o lugar, etc. e tal. Mas, e depois? Né? Então, é diferente quando eu vou ao Museu do Prado, que olha que museu super tradicional. Eu fui lá uma vez, fui lá 3 vezes, não, mas talvez eu quero ir umas 10 vezes lá. Tá? Então aqui eu vou uma vez, aí vai aquele negócio vai baixando, entendeu? Vai baixando. Não, isso é o que a gente chama da arquitetura do espetáculo. Né? Então, agora, existem N modos de
Por isso que eu digo, o museu tradicional para mim é bom, eu não desgosto não. Um museu que me permita ainda, né, essa troca, eu acho bom. Né? Eu não gosto dessa panaceia de que eu vou lá porque tem um nome, não sei o que, foi uma vez e acabou. Alô, alô. Se der zebra, eu grito. A discussão dos coletivos, né? Por uma coincidência, eu diria, tudo que eu fiz, todos os projetos que eu me envolvi sempre foram coletivos. Posso até contar. Esse grupo que hoje somos sócios, nós começamos juntos fazendo uma revista de estudantes na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Nós somos todos da mesma turma, revista Caramelo. Era um grupo um pouco maior do que esse, mas todos os 4 sócios, os 6 sócios que quando começamos, todos éramos os editores fundadores dessa revista. Então a gente começou a discutir arquitetura e arte a partir dessa questão editorial. E daí nos reunimos como grupo e continuamos fazendo projetos. Então a gente já entendemos a profissão dessa maneira, né? Depois disso, a Escola da Cidade, que hoje eu sou da diretoria e professor já há tanto tempo, também é um projeto coletivo de professores, de arquitetos que inventaram uma escola, aprovamos no MEC, somos todos associados juntos, não tem uma mantenedora, não tem dinheiro de ninguém, a gente vive com o dinheiro das mensalidades. E já estamos há 15 anos, né, juntos, e é um trabalho também junto, de grupo, coletivo. Essa exposição que eu falei para vocês foi uma exposição em 2006 de vários escritórios formados na FAO, cada um com uma... e que juntou, que tinham situações comuns. Eram escritórios que eram de vários sócios, todos os escritórios tinham 2 ou 3 ou 4 ou 5 sócios, que ficaram de alguma forma com o trabalho público a partir de concursos que ganharam, concursos públicos, todos formados na FAO. Foi feita uma celebração, uma exposição que gerou um catálogo que se chamava Coletivo, que está esgotado, mas foi bonito porque chamamos críticos de São Paulo, do Rio foi a Ana Luísa Nobre, e de Portugal, que foi a Ana Vaz Mineira, e do São Paulo foi o Guilherme Wisnik. Então, eu acho que esse trabalho coletivo no escritório não nasceu formulado como uma questão de uma resposta ao século XX. Nós somos do século XXI, acabou o gênio do século XX. Não, foi absolutamente natural a possibilidade de estarmos juntos e continuarmos fazendo aqueles trabalhos. Agora, o que fica claro é que também a minha geração é uma geração que aconteceu isso muito mais do que as outras. Eu acho que foi a primeira geração que os escritórios se organizaram a partir de vários sócios. E não só em São Paulo, mas em vários outros lugares do mundo, né? Começaram a ter as duplas espanholas, as duplas japonesas, vamos dizer, começou a dupla suíça famosa. Então, de fato, houve essa mudança e eu acho que a gente respondeu a ela simplesmente por uma situação prática de que em 4 a gente conseguia fazer as coisas e ter as demandas e tal, mas que a gente começou a pensar também sobre isso. Então, acho que ela reflete, sim, uma questão de uma outra maneira de pensar o gênio ou pensar a arquitetura da pura sensibilidade autoral e tal. As complexidades da cidade são outras, a forma com que a arquitetura hoje pode responder. Vou dizer, realmente essa coisa do Calatrava aqui é um pouco isso, né? Vamos dizer, parece sabe aquelas bandas de rock que nunca vieram para cá e que depois que já o vocalista não canta mais, o baterista está com uma mão e tal, daí vem e lota o Maracanã. Daí, então, agora, para completar, vamos dizer, essa história, jogando para frente, daí eu acho que do ponto de vista do que eu observo como professor na escola da cidade, eu acho que tem uma geração ainda mais nova que a minha,
bem mais nova, dos meus estudantes, que entendem essa forma coletiva de trabalhar de uma maneira muito mais radical. Eu acho que a nossa geração fez essa ponte de uma maneira de responder. Eu acho que hoje eu vejo na Escola da Cidade os trabalhos feitos por esses grupos coletivos e que a autoria é realmente pensada de uma outra maneira, com as trocas, e que aí sim respondem, eu acho que de uma forma pensada, política, a maneira de que a arquitetura possa fazer parte de um outro esquema. E é um momento muito rico, porque ao mesmo tempo, isso eu acho que vale falar, porque eu acho que tem estudante aqui também, é um tempo de pensar isso de uma maneira muito séria. Por quê? Porque, evidentemente, existe uma crise do projeto de arquitetura, como vemos, porque existe uma crise da nossa sociedade. Em São Paulo não se constrói mais espaço público. Nós não temos mais a capacidade institucional de fazermos nada. Uma parte é porque não queremos. Vamos dizer, a sociedade, a gente está vendo, vamos dizer, a gente elegeu esse Dória. Muita gente sabia o que era esse cara. Vamos dizer, o Alckmin é governador desde sempre. Vamos dizer, uma parte da sociedade realmente não está preocupada pela construção dos espaços públicos e republicanos. Realmente a questão da educação não é mais uma prioridade. Vamos dizer, as coisas estão ficando pelo caminho. É uma sociedade que está se esgarçando. Não sei onde vai dar. Mas, até por isso, a gente não conseguiu construir uma inteligência institucional para fazer as coisas que a gente sempre fez, de espaço público. Acabei de mostrar, Ibirapuera, não faz. Quer dizer, o exemplo máximo disso que eu fiquei falando, como se fosse uma novidade, de você construir um lugar a partir de um problema infraestrutural, é o aterro do Flamengo, até hoje. Até hoje. Problema infraestrutural absurdo, você com várias engenharias, você mobiliza e constrói um espaço extraordinário público. Certo? Então, eu acho que tem estudantes que não aguentam mais esperar. E resolveram fazer, eles próprios, mão na massa. Faz o coletivo porque tem mais gente para ter mais mão para fazer, e direto para a comunidade, porque isso também se percebe. As grandes transformações culturais que estão acontecendo em São Paulo, elas estão acontecendo pela força da sociedade civil, espontâneas. Essa ocupação dos espaços públicos que é recente em São Paulo, de 10 anos, e que a última gestão, de alguma forma, teve uma sensibilidade, mesmo sem fazer nada, sem fazer projeto, vamos dizer, garantir, isso mudou São Paulo. Eu acho que os meninos que têm ido para São Paulo têm visto que mudou. A molecada está na rua, as festas são embaixo de viaduto, o carnaval virou loucura, parece carnaval em São Paulo. E virou puta carnaval mesmo. Tem que chamar os sambistas daqui, mas... Não, tem uns bons lá. E daí, o que eu quero dizer é que tem um movimento de ir para a rua coletivo que é muito importante. Agora, eu não gostaria que ele fosse pensado de maneira pequena. Só isso, só para completar, o meu medo é esses coletivos não perderem a capacidade de pensar o urbanismo também na escala dos problemas infraestruturais. Boa noite. Eu estou no segundo período da FAO FRJ e a minha pergunta é para o Fernando. Uma das primeiras imagens que você mostrou na apresentação sobre um edifício público sendo ocupado pela população, e me lembrou um pouco ali da região da Cracolândia. A minha pergunta é, será que o seu escritório, não diria um projeto, mas pelo menos uma ideia do que pode ser feito ali, voltado para a população e não para especulação imobiliária? Olha, o que eu acho, vamos dizer, existem muitos projetos, né, vamos dizer, de urbanismo para aquela região. A questão, me parece que é mais séria, mais profunda até, no sentido de que envolve uma quantidade de agentes sociais muito maior, né?
É uma situação que que evidentemente nasce de uma pobreza absoluta, né? De uma segregação, de uma sociedade que está agonizando, que a gente está vendo, né? E que aquilo lá é o reflexo dessa segregação, dessa separação, gente que não tem, vamos dizer, o menor amparo, e que começou um processo de entendimento. Isso talvez foi uma das melhores coisas até da gestão passada do Haddad, que era compreender esse fenômeno com a sua complexidade, né? Então, era uma coisa que envolvia a saúde pública, envolvia todo um grupo de gente que se envolvia socialmente com aquela comunidade para tentar construir possibilidades de caminhos para esses usuários de droga que se acumulavam todos naquela região. E o Paulo Mendes da Rocha falou uma coisa: quando ele ganhou o Pritzker, saiu uma entrevista na Folha de São Paulo, uma entrevista com ele, e ele, isso há muito tempo atrás, né? E ele falava assim, quando uma cidade dá um nome como esse de Cracolândia para um lugar, é porque ela já está querendo uma outra coisa, já está excluindo, já tem uma coisa além, que é a ideia de você desvalorizar muito uma coisa para depois vir a especulação, né? Então, um pouco comentando isso que o Massal falou, da resposta do Lacaton e Vassal para essa pergunta de como fazer a praça, um pouco é pensar que o suporte urbano da cidade nesse lugar é o de menos para essa situação dessas pessoas que estão ali, né? Agora vai ser feito um projeto de habitação social no que era o terreno, que o Herzog de Meuron fizeram um projeto que era um grande complexo de dança. Os caras demoliram a antiga rodoviária, fizeram um projeto que custou milhões e milhões e milhões, o projeto que não foi para frente, cancelou, não sei o quê. Inclusive era um projeto bem feito, eles são muito bons. E agora tem esse projeto, mas que já entende a questão da habitação social como mercado, né? Essa nova fase de entender como um mercado de baixa renda e tal. Então isso já existe numa fase, o que a gente sabe é que houve realmente essa expulsão dessa população, demolição de edifícios e tal, porque vai ter uma valorização dessa área, as pessoas compraram esses terrenos não valendo nada, e esses terrenos vão valorizar a partir do momento que tiram essas pessoas, mas o que aconteceu é que pela primeira vez é como se eles ficassem invisíveis. Quer dizer, uma coisa que de fato foi uma estratégia completamente equivocada desse prefeito, né? Porque uma coisa que ficava meio escondida, ela espalhou, vamos dizer, pela cidade, todo mundo está vendo, e virou um debate nacional, o problema de saúde pública que são essas pessoas viciadas e que têm um tratamento complexo, né, para fazer. Então, eu acho que é uma pergunta que, se chegassem, vamos dizer, se por acaso pedissem para o meu escritório fazer um plano urbanístico para aquele lugar, eu ia começar convocando todas essas pessoas que já trabalham há tantos anos para ver o que deveria ser feito. E a resposta poderia ser nada do ponto de vista físico, urbanístico, porque de fato talvez não seja disso que se trate. Fernanda, eu só posso fazer pergunta para você. Eu queria te ouvir um pouquinho mais do último projeto que você mostrou, né? Que é do edifício para a construtora. Aí você começou falando que, bom, 20 anos de carreira, foi a primeira vez que você está fazendo esse negócio, né? Então, assim, e você fez um depoimento aqui de como é que vocês enfrentaram o problema e
do nível de negociação que teve que ter com, digamos assim, a empresa, até questões como sistemas construtivos, etc. e tal, tá? Porém, todas as suas fotos da cidade de São Paulo, né, deixando claro que a cidade é 99% aquilo. Tá? Então, a minha pergunta por que esse programa, esse tipo, sempre foi uma coisa que a gente nunca fez. Ou sempre deixou, ou se fez, não assumiu, ou se fez, diz que é do outro, assim. Quer dizer, a cidade é assim, se construiu assim, tá? Será que não tem também do lado dos arquitetos uma implicância, não só de gosto, mas ideológica contra isso? Né? E, por outro lado, também, né, você diz, não, eu sei da firma, que é um jovem, tem uma outra visão também. Então, eu queria te ouvir, mas por que será que a gente ficou fora dessa demanda durante muito tempo? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Bom, eu estou hospedado aqui no Hotel Regina. Meu vizinho é um Irmãos Roberto. Incrível. Em São Paulo tenho a sorte de morar em Higienópolis, que é um bairro que tem edifícios do Artigas, do Rino Leve, de uma quantidade enorme de arquitetos que migraram para o Brasil, arquitetos modernos da Polônia, da Itália, incrível, e que construíram um bairro de arquitetura moderna para o mercado imobiliário extraordinário. E isso foi muito bem até os anos 60. Isso foi muito bem. Os bairros que cresceram muito fortemente nos anos 60 têm uma porcentagem enorme de excelente arquitetura feita para o mercado imobiliário. Eu acho que houve um acirramento muito forte com a ditadura, que causou, sim, certos traumas e posições políticas por parte dos arquitetos que viam, naquele momento ainda, um momento de luta, de acirramento e de crenças ainda revolucionárias, eu acho que viam aquele trabalho como um trabalho equivocado. Mas eu estou numa fase, porque tem fase que eu fico falando muito mal da minha própria classe, dos arquitetos, mas eu estou numa fase que eu acho que é o momento de culpar menos os arquitetos, porque o jogo é muito pesado, sabe? E eu acho que teve uma certa recusa num determinado momento, sim, mas quando a gente vai vendo, vamos dizer, as entranhas do poder, né, quando isso está escancarado como está agora, a gente percebe como as coisas são conduzidas, como são conduzidas as legislações urbanísticas. Vamos dizer, é evidente que depois de tantos anos dessa prática de que as grandes construtoras financiavam todo o processo político, as decisões relacionadas às legislações urbanísticas, as decisões relacionadas às normas técnicas, as decisões relacionadas às contratações, às prioridades nos projetos, a gente está vendo quanto foi contaminado por esse processo. E dentro desse processo, o arquiteto era um entrave. Sempre teve também o arquiteto que fez o jogo. Então não vou tirar, sempre vai ter um arquiteto que está lá por trás. Sempre vai ter. Mas daí ele está fazendo construção. A arquitetura, vamos dizer, o campo da arquitetura que a gente está falando, que poderia ser um arquiteto recusar ideologicamente fazer um projeto para o mercado, é muito pequeno. É muito pequeno. E esse arquiteto que de fato acreditava que a arquitetura está no campo da cultura, e por isso eu celebro tanto, a gente está falando no museu, e de fato queria de novo agradecer o Evandro por isso, esse arquiteto ele foi alijado do processo.
todos nós que trabalhamos, a gente sabe disso. Quando você faz um projeto público e quer visitar a obra e que quer, você é expulso da obra. A lei de licitação 8666, que não permite o básico ser igual ao executivo, é único exclusivamente para tirar o arquiteto do processo. E para que esse processo, que vai gerar corrupção, vai gerar superfaturamento, vai gerar grana para financiamento de campanha, é um processo que o arquiteto só estava trabalhando. Então, contra esse jogo, a gente não é nada. É muito pesado. Então, eu espero que esse momento sirva para nós, aí sim, arquitetos, falarmos, tá vendo por que está dando errado? Está dando errado porque não queriam que a gente estivesse lá. A lei está errada, a norma está errada, a legislação urbanística está errada, porque foi escrita pela corrupção. Então, nesse momento, depois eu vou concordar com você, que a gente sim teve uma infantilidade, ou até, mas que também poderia ser pensado como uma ética num determinado momento, não fazê-lo. A minha geração, uma geração que viveu a redemocratização, e que num determinado momento a gente pensou, é essa cidade, vamos dizer. Eu entrei na FAO em 89, eu entrei quando caiu o muro de Berlim. Já eram, as perspectivas revolucionárias já eram de outra escala. Então, num determinado momento a gente falou, a gente tem que fazer isso, senão não vai sair disso aí. E de fato agora tem um pequeno grupo que voltou a ser chamado para fazer umas coisas para o mercado imobiliário. Mas daí é assim, quando chama arquiteto, chama porque é arquiteto. Então tem que fazer uma arquitetura que seja botar uma melancia na cabeça. Então eu acho que a coisa mais interessante desse trabalho que o Massal citou, que foi esse predinho, que é o primeiro que a gente construiu, foi justamente também tentar convencer o incorporador de que a gente não ia fazer uma arquitetura da exceção porque somos arquitetos. A gente queria construir a regra. E a gente rebaixou a expressividade de uma certa forma do que seria. Porque é assim, arquiteto, então assim, novos materiais, e um pouco da minha geração caiu também nesse conto de fazer alguma arquitetura que, quando ela é para o mercado, ela é muito inferior ao que os caras fazem normalmente. Então, o que eu gosto desse predinho é porque eu acho que teve essas conquistas, inclusive de falar, quando o arquiteto vai ser chamado, vai fazer, inclusive, para que seja mais barato, que a construção seja melhor, que respeite o vizinho, coisas que não estão, teoricamente, na cabeça de um incorporador quando chama arquiteto, porque ele quer a forma diferente, ele quer o Museu da Manhã, né? Tomadas as devidas proporções. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está no momento de falar isso, de falar que as coisas, que o arquiteto pode ajudar muito mais do que está ajudando, porque ele foi alijado do processo. Fernando, ainda mantendo no mercado imobiliário, você não acha que quando essa empresa te chama para fazer o projeto, ele não está querendo também utilizar do teu nome de escritório para fazer com que o empreendimento seja vendido mais caro e, consequentemente, isso ainda fica no meio da especulação imobiliária? Eu acho que se for, vamos dizer, o jogo dos caras é ganhar dinheiro. A gente sabe que o jogo é ganhar dinheiro, uma empresa tem que ganhar dinheiro, então quanto mais ganhar, melhor. Se para isso ele chamar arquitetos porque ele acha que vai agregar qualidade ou vai vender, eu acho ótimo, porque eu acho que é melhor mesmo. Eu acho que é melhor mesmo. Eu acho que se ele chamar os prédios do Andrade Moretti, os prédios do MMB, os do Álvaro Pontoni, do Ângelo, são bem melhores do que os outros. De fato, vale mais. Vale mais. Se ele pensou assim, eu acho que ele pensou certo. Teve um determinado momento que, aquele momento da inflação galopante, vocês nem viveram isso. Vocês estão muito novos, não viveram, mas teve um momento que dava uma inflação de que 30% ao mês. Esse momento era um negócio tão pesado que os tempos de projeto de construção, eles eram absolutamente associados à grana que você ganhava. Então, nesse momento, alguns escritórios de arquitetura ficaram especializados em aprovação. Então, eles tinham pessoas que trabalhavam dentro da prefeitura, num esquema, para aprovar 30 projetos por mês, porque
estava absolutamente associado ao processo de produção do mercado imobiliário o tempo que você fazia. Quando houve uma certa estabilização, esses tempos puderam ser um pouco mais distendidos. Então, os especialistas em aprovação e que vendiam isso, perderam um pouco esse papel. Mas foi tanto tempo que a gente viveu isso que construíram bairros que são carimbos de prédios porque era mais fácil aprovar, mais rápido. Então são tantas coisas que constroem a cidade, né, numa complexidade tão grande, que eu fui irônico com você, assim, um pouco para ressaltar de fato essa qualidade da arquitetura. Mas a gente, ao mesmo tempo, não é bobo de saber que o jogo deles é esse. E se dentro desse jogo a gente ganhar um pouquinho, eu acho que para a cidade é melhor. A gente foi almoçar ali na Praia do Flamengo, aí eu mostrei para eles, né, que estava sendo construído um edifício de Oscar Niemeyer. Está sendo construído um projeto de Oscar Niemeyer, edifício residencial. Quer dizer, quando é que ele fez isso, né? Mas está lá, esse é o nome. Está meio parado por causa da crise, mas a placa estava lá, grande nome. Isso aí é uma grife. Tá? Então, aí eu vou ter que fazer referência a outro caso, que é o complexo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que, enfim, o conjunto todo, o projeto todo incluía onde tem a exposição, onde há a parte que foi chamada de escola de criação, e tinha um teatro. E que aí resolveram lá que iam fazer o teatro. Tá? E aí tem esse nome de uma companhia telefônica, né? Não vou fazer propaganda aqui. E aí resolveram fazer um teatro, não segundo o conceito original do projeto, que era um espetáculo para espetáculos sinfônicos, ou seja, ópera, orquestra, que muda completamente a forma acústica e etc. e tal, né, para uma casa de espetáculos. Tá? Teria problema se uma casa de espetáculos não sinfônica? Não. Porra, isso também não adianta, né? A questão foi por que resolveram mudando o programa, o dimensionamento, realizar a volumetria do projeto do RID de 1950. Por quê? Tiveram que fazer várias coisas, uma coisa muito grande para um lugar que ficou pequeno, tiveram que sair lá, ocupar áreas que eram saguões, porque a grife do modernismo vem demais. Aí, essa que é, né? Não, ali sim. Ali sim, esse negócio da marca, né? No caso do Rio, a grife do modernismo hoje é uma grife, né? Por isso que eu vivo, né? Embora goste muito, vivo combatendo. Boa tarde. Eu gostaria de fazer pergunta para os dois. Para o João, sobre os museus, você mostrou ao longo da sua conversa, da sua palestra, que existiam cortes, né, de transição. Será que a gente não está vivendo mais um corte, mais um outro momento com a visão da nossa vivência do passado, assim como do modernismo, pro pós-modernismo? A gente, hoje, será que essa arquitetura meio midiática de venda, uma tentativa de autossustentação, nesse mundo tão veloz, que todas as informações chegam tão rápido para nós, como manter uma estrutura desse porte de um museu, toda uma infraestrutura de espaço, de pessoas, de tudo, como manter isso funcionando, atrair as pessoas para esse espaço, para saírem de casa, para ver. Será que a gente não está olhando com a visão do passado? E para o Fernando, nós cariocas vemos muito pela mídia o que está acontecendo em São Paulo, do prefeito João Dória e de toda essa jogada também de mídia do que ele está fazendo. Então eu gostaria de saber um pouco da sua visão como
paulista, vivenciando aquele espaço, como arquiteto, as intervenções que estão sendo feitas. E eu gostaria de pontuar 2 assuntos que eu li sobre o prefeito, que ele falava essa gestão do espaço público, o quanto é difícil para você custear aquilo e manutenção, e que ele estava formando pequenos grupos de espaço público para fazer iniciativas público-privadas durante um período de 1 ano, para que as empresas pudessem também ou lançar alguma marca, alguma coisa que pudesse colocar ali naquele espaço e aproveitar. Por exemplo, o Ibirapuera viria com outros 7 pequenas praças e parques ao longo da cidade. Então ele está fazendo essa divisão assim, de espaços e tentando que as empresas, pelo menos aquele espaço de 20 metros na frente da sua empresa, se tem um pequeno parque linear, que você cuide daquele espaço que está em frente à sua empresa. E um outro ponto é que o Dória chamou o Jaime Lerner para fazer, um arquiteto de Curitiba, para pensar um pouco do centro ali paulista que ele está fazendo essas intervenções. Gostaria de saber a sua opinião. Olha, não é... Ele falou assim, né? Ele foi responder a pergunta anterior com início de ironia, né? Também eu vou usar um pouquinho desse recurso, né? Só para dizer assim, mas qual é o problema a gente continuar tendo no passado, né, ou na visão do passado, ou no ensinamento do passado, uma espécie de depositário de experiência crítica? Eu acho que o problema é justamente a ditadura do tempo presente, né? Isso é o modernismo, inclusive, tá? O modernismo decretou que todo o passado não valia. Mas como? Que absurdo! Hoje a gente olha para aquilo e acha que uma arrogância terrível, tá? Porque esse presentismo corre o risco de a gente achar que isso é natural, tá? Que é natural, tá? A hipervelocidade, que é natural as relações sociais e afetivas do jeito que elas estão, porque o modo como a realidade está se encaminhando é esse mesmo, que é natural, né? A hipervelocidade, a virtualidade, as interfaces, que é natural, tá? Então existem momentos que eu acho que radicalmente, né, ser crítico é entender que esse tipo de organização do tempo não é natural, tá? E às vezes precisa às vezes parar. Eu tenho um amigo que ontem a gente estava numa banca, ele disse assim, não, eu acho que a arquitetura também teria o direito de ser como uma pedra, tá? Ou seja, aquilo é um sólido, aquilo é inamovível, aquilo é estático e aquilo resiste. Essa é uma imagem bonita. Ele tem todo o direito de se colocar assim, tá? Mesmo nesse tempo que todo mundo acha que é fluxo, né? Então a arquitetura pode ser, né, uma pedra, um menir, inclusive com simbolismos místicos, religiosos, seja lá o que for, né? Exatamente. Esse seria uma forma de provocar um curto-circuito nessa ideologia de que a coisa está indo e ninguém vai escapar, e portanto, e também essa ideia de que todos têm acesso a esse mundo. Não, todos não, nem todos querem, né? Então a gente vai naturalizando. Então eu não vejo nenhum problema, primeiro, nessa coisa de olhar para trás e perceber que o processo. Agora, o que estava me referindo é que nesse estágio agora, né, quer dizer, o equipamento cultural, primeiro é que ele foi inserido num tipo de operação, tá? Aí sim, uma operação muito mais complexa, né, que tem vários interesses que não aqueles tradicionais, tá? Antes a cultura, em princípio, era uma coisa não mercantilizável. Hoje não é necessariamente isso mais. Então, está inserido, né, em campos que são da ordem desse cálculo monetário, sim. Tem que só prestar atenção nessa situação. Então, não adianta querer ir a um museu desse tipo achando que vai ter... Então, isso torna diferente, por exemplo, como é que vai organizar o pessoal, como é que vai organizar o funcionamento, o que você vai esperar daquilo, da equipe, etc. Isso muda um pouco. Olha, que não é porque... assim, né? Eu fui visitar, né, em Valência, aquela cidade das artes,
Não, isso aí em Galícia, estou falando Valência. Valência era o famoso Calatrava. Tá? E ele fez 3 pirâmides praticamente lá. Né? O Museu do Conhecimento, que é o perninha disso aqui, tem lá um auditório megalomaníaco, mas um treco lá é gigantesco. Estava às baratas. Não tinha ninguém. Tá? O que tinha lá era ridículo, inclusive de mostra. Né? Entendeu? Então o cara faz um negócio daquele super, precisaria de uma equipe, ou seja, se fosse a ideia clássica de cultura, aquilo teria que ser um centro de pulsação, e a ideia da política cultural, né, e do investimento, de que aquela sociedade acredita que aquilo é uma necessidade pública, se fosse, teria que ser assim, né, aquilo teria que ser um contínuo processo de atividade, de ativação. Né? Aí sim, por isso que eu digo, o problema do museu não é ele em si, né? É os processos. Tá? E aquilo, aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, sim, mas aquele espelho d'água infinito, aquele condicionamento, aquela limpeza, quanto não se está gastando para aquilo que... Para aquilo, tem 3 pessoas ali dentro, eu e mais 2. Tá? Então, aí que você vê essa lógica, né, daquilo que foi envolvido em uma outra situação, o que está em jogo, né, são outras coisas. Tá? Então, mas olha, aí tem razão. Olha a quantidade de dinheiro que foi investido ali, como e por que agora está vazio. O Dória, né? É um momento dramático, né? Vamos dizer, para todos nós no Brasil, né? O que a gente está vivendo é um negócio assustador. E assustador porque, independente do que acha de um governo ou de outro, vamos dizer, o que temos ainda é que lutar pela jovem democracia, né, que temos. E quando se rompe esses ciclos democráticos, quando se rompem essas regras, é muito penoso e demora muito para a coisa se recompor. O Dória, ele foi eleito, né? Então, eu queria começar a minha fala a partir daí. Então, diferente do Temer, né? O Dória tem a legitimidade de ter participado desse processo de eleição democrática e tal. Foi um momento, ele foi eleito com 1/3 só dos votos, né? Ele foi eleito em primeiro turno com 30 e poucos %. Quer dizer, foi um momento de tamanho desgaste da política como um lugar na sociedade que serve para a transformação e para a justiça, que ele foi eleito porque as pessoas não foram votar num país que o voto é obrigatório. É muito pesado. Ele foi eleito no primeiro turno com 30 e poucos %. Então, a gente tem que saber que são 30 e poucos % que votaram nele, da população inteira de São Paulo, mas ele veio desse processo legítimo que está lá. Mas depois de eleito, vamos dizer, como... Eu lembro daquela frase do Brizola, que era incrível, que ele falava assim, olha, quando você estiver em dúvida do que você está pensando, veja o que a Rede Globo está pensando e pense o oposto. É maravilhosa essa frase, ainda mais para os dias de hoje, né? Agora que a Rede Globo está falando fora Temer, eu estou em dúvida. Então, com relação ao Dória, pensa assim o que eu penso. Tudo que ele falar, pensa que eu vou pensar o oposto, porque ele representa tudo absolutamente o oposto do que eu acredito. O que ele está fazendo como projeto é um desmonte absoluto das pequenas conquistas que a população teve com relação ao espaço público. É isso que ele está fazendo. A virada cultural é um negócio que não era do Haddad ou do outro, vamos dizer, uma coisa que veio ganhando peso, ganhando força e que virou uma agenda importante da cidade. Via gente do Brasil inteiro para passar lá aquelas 24 horas em São Paulo e era uma experiência emancipadora. Era uma experiência incrível, era uma experiência que tinha uma relação muito forte com o que foi o movimento do Passe Livre de 2013, da gente na rua, ocupando espaço público, tendo uma voz, uma coisa. De fato, era incrível aqueles palcos no centro que convivia classes sociais, e aquilo construiu uma cultura de que uma molecada foi para a cidade.
A ciclovia foi assim, a virada cultural foi assim, e várias pequenas manifestações, o carnaval foi assim, coisas que vieram sendo montadas nos últimos anos e que mudou a cara da cidade. O que está sendo feito é acabar com o carnaval, acabar com a virada cultural e acabar com a apropriação dos espaços públicos, com as ciclovias. Ele vai justamente porque incomodou muito essa ideia de que as pessoas poderiam conviver no mesmo espaço. No fundo é isso. Então, qualquer discurso assim, é muito difícil a gente manter o espaço público, por isso precisa alguém limpar e a empresa, Bombril, vai limpar. Pergunta para as pessoas se elas querem que seja mais limpo do que está, ou se aquele espaço público já não é o suficiente para uma convivência nesse espaço público. Quem falou que tem que manter daquele jeito? Ele não começou e a primeira coisa que ele fez foi pintar de cinza todos os grafites da cidade. A cidade tinha virado uma referência de uma arte urbana, a gente pode gostar ou não, pode discutir a qualidade de um trabalho ou de outro, mas de fato era uma manifestação espontânea e ele vai tentar em todos esses pontos de uma manifestação, de uma organização social espontânea e vai minar. Então, um projeto urbanístico como esse do Jaime Lerner, de cima para baixo, não faz nenhum sentido hoje em dia. Nenhum sentido. Essa ideia dessa relação público-privado não faz nenhum sentido quando a gente está vendo mala de dinheiro ir para cá, para a Suíça. Vamos dizer, vim falar de problema de dinheiro com o que a gente está vendo, com o que foi, que fizeram com Petrobras. Gente, não me venha falar de problema de dinheiro. Vão tirar Previdência, o problema é a Previdência, mas daí não entra o militar, não entra o juiz. Né? Pelo amor de Deus, a gente não é tonto. Vamos falar de problema de dinheiro, de administração de cidade, com o que a gente está vendo. Então, me parece equivocada essa ideia do que é o espaço público para ele, porque é um espaço público que tem que estar sempre restrito ao uso das pessoas. E eu não acredito nada disso. Bom, muito obrigada mais uma vez ao Mar, ao Ivan pelo convite e a toda a equipe também, ao Fernando e ao João Massal e, claro, a todos vocês. Muito boa sorte para todos e vamos continuar a pensar em que cidade é que queremos construir e onde é que queremos viver. Vamos lá. Obrigada.